Gabriel Carabarral, o 16º reforço do Vasco, foi oficialmente anunciado nessa manhã de quinta-feira. O meio argentino chega, assina um contrato de empréstimo até o final de 2023 com um valor já fixado como opção de compra. O torcedor vascaíno tanto queria a contratação de um camisa 10 e ele enfim chegou. É claro, muito longe daquilo que nós imaginávamos e esperávamos, porém tá aí. E já adianto a vocês, se jogar o mesmo futebol que atuava lá no Argentinos Júniors da Argentina, tem tudo para ser um grande reforço ao setor de meio campo Cruz Maltino. A gente vai falar sobre isso, trazer mais detalhes aí dessa nova contratação do Vasco no último dia da janela de transferências. Falaremos também, é claro, sobre muitas outras informações, tem novidades envolvendo o Maracanã, temos notícia aqui também a trazer sobre Luca Orediano, uma situação que coloca em xeque atualmente o porquê o Luca Orediano não entra em campo com a camisa do Vasco e muitas outras novidades aqui a vocês neste Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta quinta-feira. Antes, porém, torcedor vascaíno, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas, é claro, a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Então, se você não é inscrito, já se inscreva aqui no nosso canal. Estamos aí na meta, no objetivo de chegarmos aos 100 mil inscritos. E falta pouco, teoricamente. Nesse momento estamos com 90.400. Então larga o dedo aí nesse botãozinho onde está escrito inscrever-se. É claro, também ative, né, o sininho de notificação para que você sempre fique muito bem informado nas informações do Vasco. Deixe também o seu like. Você que curte o nosso conteúdo, não saia sem deixar o seu like, pois é completamente essencial para a divulgação do vídeo. E aqui também, ó, deixe nos comentários. A gente tá mandando salve sempre no final do vídeo. Então aqui embaixo, deixa aí, ó, mande um salve para BH, mande um salve para Amazonas, que a gente no final do vídeo vai separar um tempinho e mandar um salve para você, torcedor vascaíno, que curte, né, o canal do Gigante Vasco. Tranquilo? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente. Fala logo de Vasco da Gama, pois nesta manhã de quinta-feira, assim como eu já havia falado, lembra no Acorda Vascão? Se você ainda não viu, corre lá para dar uma olhada. Por volta das 10 horas o Vasco iria anunciar e de fato anunciou. Às 10h50 o Vasco da Gama anunciou oficialmente a chegada do meio-campo argentino Gabriel Carabarral. O Vasco acertou a contratação de mais um reforço para a temporada de 2023, esse meio argentino de 31 anos é o 16º jogador que é anunciado ao Gigante da Colina nesta temporada. O atleta chega por um empréstimo até o final do ano. O Vasco pagou R$500 mil ao Santos por um empréstimo e caso queira, de fato, exercer o direito de compra no final do contrato, terá que pagar R$18 milhões. Já me posicionei sobre esse alto valor, não vou ficar repetindo sobre essa situação, só resumindo a vocês, acho um valor altíssimo. Altíssimo pelo que Gabriel Carabarral joga atualmente e altíssimo pela idade do jogador. Não se paga nunca R$18 milhões por um atleta de 31 anos, 32 que ele terá inclusive no final do contrato. O Santos sempre, como vem fazendo, inflacionando o mercado ao Vasco da Gama. E adianta a vocês, o Santos pagou pelo Gabriel Carabarral no ano passado, após uma temporada de destaque pelo Argentinos Júniors, 8 milhões. E agora coloca, né, um valor de R$18 milhões caso o Vasco queira comprar o Gabriel Carabarral. Chega até a ser brincadeira. Para quem não conhece esse atleta, só também falando, né, é natural de Córdoba, Argentina. Ele iniciou a sua carreira aí no Talleres, também da Argentina, passou por Godoy Cruz, San Martín, Patronato, União Santa Fé e foi no Argentinos Júniors que ele teve aí realmente o seu grande destaque na temporada de 2020-2021 e logo no ano seguinte, 2022, em agosto do ano passado, foi contratado pelo Santos Futebol Clube. O atleta fez questão aí de mandar um recado ao torcedor vascaíno nessa manhã de quinta-feira. Então é claro, dê uma olhada aí, o recado do novo reforço do Vasco, Gabriel Carabarral. Será que vai dar certo? Fica essa dúvida, mas fala aí, Gabriel. Tá animado em vestir a camisa do Cruz Maltino? Hola, soy Gabi Carabarral, novo reforço de Vasco. Prazer para mim estar aqui neste time. Abraço. Então é isso, gente, tudo certo. 16º reforço do Vasco, tá aí. Gabriel Carabarral, jogador de 31 anos, camisa 10, não aquele clássico camisa 10, porque é mais móvel, né? A gente olha hoje um clássico camisa 10 como um Paulo Henrique Ganso, e o Gabriel Carabarral tá muito longe disso. É realmente um meia que se movimenta, um jogador que gosta, volta a repetir, né? Por isso que eu sempre falo, acompanhe os nossos vídeos, porque a gente já vem falando sempre sobre isso. É um meio campo clássico que gosta de atuar entre as linhas do sistema defensivo, a linha dos zagueiros e a linha dos volantes, ali naquele espaço, né,
é onde o Gabriel Carabarral gosta de atuar, um jogador de passes longos e passes rápidos, um jogador que não gosta de ficar muito tempo com a bola no pé, um jogador que soluciona problemas rápidos, um jogador que soluciona jogadas em toques simples, é um jogador de fato de qualidade, um jogador que tem como as suas principais especialidades a bola parada, uma falta, um escanteio. Tem também como sua principal qualidade o chute de média e longa distância. É um jogador que se der espaço, ele vai chutar e vai muito provavelmente guardar ou causar dificuldades ao goleiro. Esse é o Gabriel Carabarral, um atleta que, volto também a repetir a vocês, se destacou muito, gente. E quando eu falo muito, é muito mesmo vestindo a camisa do Argentino Júnior. Se o Gabriel Carabarral não fosse destaque, o Santos não teria pago a ele no ano passado 8 milhões de reais, né? Vamos colocar a mão na consciência. Para o Santos, que é um clube sem dinheiro, um clube hoje considerado falido, pagar 8 milhões de reais num atleta na época de 29 anos é porque tinha alguma coisa. Então tinha de fato. Gabriel Carabarral era um grande jogador. Hoje, ele após menos de um ano no Santos, está sendo vendido, entre aspas, ou pelo menos está sendo negociado e foi negociado com o Vasco, porque não conseguiu render o esperado. Mas todo jogador estrangeiro tem a necessidade de ter um tempo de adaptação. O Santos não quis dar esse tempo de adaptação ao Gabriel Carabarral. Menos de um ano após pagar 8 milhões de reais pela sua contratação, já negociar com o Vasco. Então o Vasco espera, né, que realmente esse atleta se consiga se adaptar aqui ao Vasco da Gama, até porque hoje temos Capasso, temos Luco Orediano, tem o Pumita Rodrigues, tem o Galarza, vários estrangeiros dentro do elenco que podem ajudar nesse processo de adaptação do Gabriel Carabarral e fazer com que a bola que ele jogou lá na Argentina e não jogou no Santos, ele jogue aqui no Cruz Maltino. Será que vai dar certo, torcedor? Fica a dúvida e eu quero saber a sua opinião. Então, ó, coloque aqui nos comentários. Eu acho que vai dar muito certo esse argentino aí de 31 anos. Mas prosseguindo, rapaziada, já adianto aqui a vocês que nessa tarde de hoje, né, tivemos a entrevista coletiva do Gabriel Peckmann. A gente vai falar sobre essa coletiva apenas no Boa Noite Gigante na parte da noite, por volta de 8 horas, porque agora eu quero falar sobre outras informações. A primeira é sobre Maraca. 40 mil ingressos já foram vendidos para Vasco da Gama e Palmeiras. Então, rapaziada, expectativa aí de casa cheia. Hoje às 10 horas da manhã já foi aberta a venda para público geral. Então, se você não é um sócio torcedor do Vasco da Gama, corre e vai garantir o seu ingresso. Corre e vai garantir o seu ingresso, porque vai esgotar. 40 mil ingressos já foram vendidos. Além disso, também informações importantes sobre essa partida, até informações sobre o histórico do jogo. Para vocês terem noção, a última vez que o Vasco venceu o Palmeiras no Maracanã foi em 1971, no dia 7 de setembro de 1971, uma vitória pelo placar de 1-0 com gol de Rodrigues. De lá pra cá, meus amigos, o Vasco nunca mais venceu o Palmeiras no Maraca. Então a expectativa é, né, que realmente esse tabu possa ser quebrado e o Vasco vença o Palmeiras no Maracanã nesse próximo domingo. Outras informações sobre Maraca aqui também, gente, é trazer a vocês. Informações aí de movimentações no judiciário. Após esse longo imbróglio que envolveu a presença do Vasco no Maracanã nesse próximo domingo, agora mais um imbróglio com toda certeza se iniciará. Ou aliás, continuará, pois o Vasco dessa vez vai à justiça contra o governo do estado do Rio de Janeiro e pede a liminar contra a renovação de sessão do Maracanã. O que acontece, torcedor? Lá em outubro do ano passado, iríamos ter aí um processo para saber quem iria administrar o Maracanã pelos próximos 30 anos. No dia que iria ter esse processo, o Vasco já estava com um contrato pronto para apresentar ao governo do estado do Rio de Janeiro e também a dupla Fla-Flu estava com o seu contrato pronto. Porém, meus amigos, naquele dia ficou nítido que o contrato do Vasco era muito melhor para o próprio Maraca. O Vasco se juntou a W Torre, a Legends, duas empresas muito conceituadas no meio, o que faria que, com toda certeza, se fosse um processo justo, daria o Maracanã nas mãos do Vasco da Gama. No dia, esse processo, né, foi adiado. Sem nenhum tipo de explicação, sem nenhum tipo de lógica, sem nenhum tipo aí realmente de coerência. E devido a esse adiamento, o Maracanã teria que entregar né, de fato, o governo do estado do Rio de Janeiro teria que entregar o Maracanã de uma forma provisória a alguém. Entregou a dupla Fla-Flu, que já era a dona, entre aspas, do Maraca pelos últimos anos. E foi seguindo. Esse processo, essa concessão aí, se é assim que eu posso falar, provisória, que é o nome correto, acaba agora, em abril.
e até o momento nada aconteceu. Nenhum outro tipo de processo foi aberto, o Vasco aí segue tentando ser o administrador do Maracanã e não conseguindo, então tá uma incógnita muito grande e o Vasco resolveu se antecipar a isso, ao governo do Rio de Janeiro, há 6 dias antes desse termo aí de permissão de uso, que é o TPU, como a gente falou a vocês, e também para se posicionar de uma maneira correta. O Departamento Jurídico do Clube de São Januário ajuizou nessa manhã de quinta-feira, para adiantar a vocês, um mandado de segurança com pedido de liminar para que a Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro realize chamamento público para concorrência pela sessão temporária do Estádio do Maracanã. O GE que trouxe essa informação, o GE também já havia publicado desde quinta-feira da semana passada que os sinais de renovação para a dupla Fla-Flu fizeram com que de fato o Vasco preparasse algumas medidas judiciais para seguir nessa guerra tramada pela administração do estádio. Além disso, nesse documento que o Vasco encaminhou à Casa Civil do Rio de Janeiro, o Vasco pede à Justiça que, caso haja renovação automática ao permissionário, seja suspenso o processo. Dessa maneira vai impedir aí um novo TPU. Então, rapaziada, tá com muita enrolação, muito problema. Só para vocês terem noção, caso a dupla Fla-Flu consiga novamente essa renovação, essa permissão provisória, será a 7ª renovação consecutiva. Então, gente, tá uma loucura, tá uma doideira. É isso que eu tenho a falar a vocês. E eu posso resumir que o Vasco está do lado correto, como sempre esteve, e o Vasco tem que lutar contra órgãos públicos. Hoje, não estou falando que isso tem algum tipo de consequência ou algum tipo de, como eu posso falar sem me prejudicar, né? Não estou falando que o fato do prefeito ser flamenguista, ele é o flamenguista, tem alguma influência. Mas é estranho, correto? Hoje o Cláudio Castro é flamenguista assumido, vai a jogos frequentes no Maracanã. E hoje o grande órgão que dificulta o Vasco de ser o administrador do Maracanã é a própria prefeitura. A própria prefeitura não, né? O próprio governo do estado do Rio de Janeiro. Então, muito complicado, muito difícil. O Vasco segue tentando ser administrador do Maracanã. O Vasco segue sendo impedido de ser o administrador do Maracanã. A vergonha continua. E para isso o Vasco, assim como fez nessa semana, entrou na justiça pedindo para atuar no Maraca. Agora o Vasco entra novamente na justiça para tentar ser o administrador do Maracanã. Se não dá por vias normais, o Vasco agora está tentando de tudo por vias judiciais. Parabéns ao Departamento Jurídico do Vasco, porque realmente tem que ser o lado certo na história, o que consegue, né, realmente as coisas, o lado certo na história, que é sempre o Vasco da Gama, tem que ter os seus direitos viabilizados, o que infelizmente não vinha acontecendo nesses últimos anos. Vamos ficar de olho, ficar ligado e, é claro, informando a vocês tudo o que está acontecendo. Gente, informações rápidas aqui, partindo para finalizar o vídeo. Primeira informação que eu quero trazer a vocês é sobre Vinícius. Ontem, né, foi divulgado algumas imagens dos treinos do Vasco da Gama. Eu pude observar o Vinícius, eu nem sabia que esse atleta estava treinando com um elenco profissional e de fato está. O Vinícius é um jogador que hoje se encontra entre os profissionais do Vasco da Gama, um jogador que brilhou muito, vestindo a camisa do Ituano na última temporada. E, inclusive nessa temporada de 2023, o Ituano chegou a pedir a volta do Vinícius. Mas o jogador, gente, não quis sair do Vasco. Vinícius quis permanecer no Cruz Maltino. Ele, segundo informações aí do canal Atenção Vascaínos, preferiu algo melhor. Ou seja, caso saia do Vasco, queria ir para um clube de Série A, um clube do futebol norte-americano, um clube de fora. Realmente receber uma boa oportunidade na sua carreira e não novamente disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Por enquanto ele não será aproveitado no Vasco, mas é claro, essa insistência no Vinícius permanecer no clube e pensar num futuro para a sua carreira é de chamar a atenção. Vinícius sempre teve muita habilidade num contra um, mas com todo respeito ao atleta eu sempre falei sobre isso. É um jogador de pouca inteligência, é um jogador que é muito intuitivo, ou seja, é muito de jogada rápida de mano a mano, mas é um jogador de pouca, como eu posso falar sem ofender o atleta, né? É muito difícil. Jogador que não pensa para fazer jogadas. Isso complica. O futebol hoje é muito moderno, é muito dinâmico, é futebol rápido, é futebol que precisa ser inteligente além de jogar bola. E o Vinícius acho que perde muito exatamente nisso. Mas a gente torce para que ele se destaque, a gente torce para que ele faça uma boa temporada e venha calar a minha boca e a boca de muitos torcedores vascaínos que o criticam, inclusive o criticam muito. E, gente, para finalizar aqui o vídeo, é só uma questão, uma incógnita que eu jogo aí para vocês. A gente, nesses últimos dias, teve a informação sobre a venda do Luco Herediano. O Vélez Sarsfield, que foi o clube que vendeu o Luco Herediano ao Vasco, confirmou que o Cruz Maltino pagou algo em torno de 12 milhões e meio, 15 milhões, de reais de primeira ao Vélez Sarsfield. E o Vasco terá que ainda estar em contrato, isso é fato. Caso o Luco Herediano
complete 60 partidas com a camisa do Vasco da Gama, o Vasco terá que pagar mais algo em torno de 5 milhões e meio de reais ao jogador. Ou seja, se o Luca Herediano jogar, vamos resumir, Luca Herediano joga, o Vasco tem que pagar 5 milhões. Luca Herediano não joga, o Vasco permanece nos 15 milhões de reais. E aí, eu coloquei através das minhas redes sociais a seguinte incógnita. Será que para segurar gastos, hoje, o Luca Herediano não vem entrando em campo por causa disso? Fica essa incógnita, fica essa dúvida. Luca Herediano hoje tem 5 partidas com a camisa do Vasco. Para que o Vasco compre mais 12,5% dos seus direitos econômicos, que gira aí algo em torno de 2 milhões e meio de reais, o Luca Herediano teria que fazer mais 22 partidas com a camisa do Cruz Maltino. O Vasco nessa temporada terá mais 37 jogos. Se o Luca Herediano entrar em 22, o Vasco tem que pagar esse valor de 2 milhões e meio de reais ao Racing. E aí fica essa dúvida, fica essa incógnita. Eu quero saber de vocês. Faça essa pergunta para que vocês respondam, assim como eu coloquei nas minhas redes sociais. Será que hoje o Luca Herediano não vem entrando em campo para que o Vasco não pague a grana ao Racing? Essa foi uma dúvida que me surgiu. Que hoje tudo bem o Gabriel Peck ser titular, mas será que o Luca Herediano não tem bola nem para entrar no segundo tempo, cara? O jogador que se destacou tanto no Racing, era o homem do Racing, o 10 do Racing na última temporada, não tem bola para entrar no segundo tempo, ser um reserva imediato, ser o camisa 10 hoje do Vasco. Eu fico nesse questionamento. Todo mundo elogia muito o Luca Herediano, né? Maurício Barbieri em coletivo, Abel Braga também elogia muito, todos eles falando que o Luca Herediano no treino se destaca, é mágico a forma como ele joga. Ele não entra? Será que a grana, se tiver que jogar, tem que pagar, é um fator de impedimento? Fica essa dúvida e eu quero saber de você aqui nos comentários. Tranquilo? A gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, o segundo vídeo do dia. Conta aí com a sua participação, conta com o seu like, conta com o seu joinha, conta com o seu gostei e vambora. O dia é cheio, o dia será agitado e eu conto com a ajuda de todos vocês. Gente, é claro, né? Para finalizar o vídeo, quero mandar aqui o famoso abraço. Quero mandar um abraço aqui lá para a 23ª família de São Paulo. O Bruno Moura pediu esse abraço, então um abraço, Bruno, um abraço aí para todo mundo da 23ª família. É a família do nosso Cruz Maltino. Além disso, também um abraço pro Nivaldo Moraes, que pediu um alô aí pra Rio das Ostras, então um abraço pra Rio das Ostras, falou que me acompanha desde os 40 mil inscritos, muito obrigado aí pelo apoio, irmão. Um abraço também pra o Sinop, lá de Mato Grosso, um abraço, irmão, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por toda a ajuda que você dá ao canal. Um salve também para a família Martins de Urucurituba, de Amapá. O Neném Diniz pediu esse abraço, então muito obrigado pelo apoio. E um salve aí, um abraço a todos os vascaínos lá de Mato Grosso do Sul. Então, irmão, muito obrigado aí por todo o apoio, toda a ajuda que vocês vêm dando. E só para finalizar, um salve pro meu irmão Ramsés de Manaus, Amazonas, futuro dentista. Valeu, tamo junto. Muito obrigado por todo o apoio. E se você quer um salve, coloca aqui nos comentários que eu vou estar de olho. E aí no Boa Noite Gigante a gente segue mandando salve pra vocês. Fiquem com Deus, vamos que vamos. E saudações vascaínas.